Oi, gente, eu sou o João Eu sou a Natália. e bem-vindos ao Literatube. Então, hoje a gente vai falar do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que foi lançado em 1881 e quem escreveu ele foi o Machado de Assis. E ele é um livro que aparece muito nos vestibulares, assim, das universidades públicas e tal. Isso porque ele foi um livro muito importante que foi a expressão assim máxima do movimento do realismo no Brasil. E o enredo dele é muito simples, ele conta a história do Brás Cubas, um homem rico que morreu. O início do livro é com a morte dele e você é apresentado simplesmente as memórias da vida dele. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre os personagens do livro, a começar pelo próprio Brás Cubas, que é o narrador, então o livro é narrado em primeira pessoa. Bom, o Brás Cubas era um homem rico, egocêntrico e muito irônico. E uma coisa interessante é que ele já começa o livro, né, o Machado de Assis assume a personalidade de Brás Cubas, e ele já começa o livro com a sua própria morte. E isso é o que diferencia ele de muitos autores. E o primeiro capítulo, o prólogo, na verdade, é justamente sobre isso. Como ele fala que ele vai se diferenciar de muitos autores, porque ele vai começar falando vai começar a história pela própria morte. E a outra coisa é que ele se caracteriza como um defunto autor, ele faz essa diferenciação. Que ele não é um autor defunto que viveu a vida como um autor e deixou um legado de escrituras. Ele é uma pessoa que morreu e aí sim passou a escrever. Aí tem também a Virgília, que é meio que a segunda personagem principal, e ela é a pessoa com quem o Brás Cubas vai se envolver romanticamente ao longo do livro inteiro. Então ela é muito mais nova que ele, e ela já é casada com um outro homem, que chama Lobo Neves, que é um político, mas ela tem um caso com o Brás Cubas, então ele é tipo o amante dela e tal, e ela é sobrinha de um ministro. E então o pai do Brás Cubas vê ela como uma oportunidade dele ingressar na vida política e tudo mais. Então, a princípio, o interesse dele não é amoroso, mas aí eles acabam se apaixonando, enfim. Aí tem o Bento Cubas, que é o pai do Brás Cubas, e a característica mais marcante dele é que ele tá sempre tentando ali arrumar uma oportunidade de casamento e uma oportunidade de garantir ao Brás Cubas alguma posição importante. E isso é interessante porque a intenção dele de garantir um casamento pro Brás Cubas não é deixar ele feliz e apaixonado por uma pessoa. A intenção mesmo é justamente ele quer ao máximo garantir o nome da família ali na sociedade. Aí tem também uma pessoa da família dele que é a Sabina, que é a irmã. E ela não tem tanto destaque assim na história, mas o marido dela tem. Ele chama Cotrim e ele é um contrabandeador de escravos que vai ter uma influência em uma parte da vida do Brás Cubas com um interesse amoroso dele. E enfim. E aí tem o Quincas Borba, que é um amigo de infância do Brás Cubas, que ele acaba reencontrando no meio da vida. E que, principalmente no final da história, ele vai ter uma importância na influência dos pensamentos do Brás Cubas e as atitudes dele, com uma filosofia que ele criou, que chama Humanitismo, que reflete sobre as questões políticas, sociais, enfim. Aí depois você tem a Marcela. Não depois em ordem cronológica, só na ordem que a gente tá apresentando mesmo. Mas você tem a Marcela, que foi, assim, o primeiro caso do Brás Cubas mesmo, que foi, acho que foi ali no fim da fase escolar dele. E a Marcela era uma prostituta. Então não foi, assim, o caso mais amoroso da vida. Por mais que o Brás Cubas dissesse que ela era muito bonita, assim, não foi nada, assim, muito duradouro, mas você vai vendo isso conforme você vai lendo o livro. Aí depois você tem o segundo caso dele, que é a Eugênia. A Eugênia era uma menina bem mais nova que ele, ela tinha ali uns 17 anos quando ele conhece ela. Ela era filha de uma menina de uma moça que ele já conhecia, e ela era coxa. Então essa era a característica assim, marcante dele, que ele descreve ela como muito bonita, mas que não sabe se isso realmente tem valor se ela for coxa. Aí tem também a Eulália, que o apelido dela é Nhan Loló. E ela é a que tem essa importância na parte com o Cotrim, que tipo, ele é da família dela. E a Sabina, a irmã dele, fala, então vamos fazer eles casarem. E tipo, eles também têm uma história, mas acabam acontecendo algumas coisas, enfim, aí tem que ler o livro pra entender o que aconteceu. E tem a Dona Plácida,
que é uma senhora que era serviçal da Virgília, que a Virgília é rica, porque o marido dela também é rico, né? E já no começo do livro ela não serve mais ela, mas ela encobre todo o caso amoroso da Virgília com o Brás Cubas na frente do Lobo Neves, praticamente. Então ela tem uma importância nessa parte também. Isso. Aí tem o Prudêncio. O Prudêncio também não é um dos personagens mais relevantes da história, mas ele é apresentado pra gente como um escravo da família Cubas no início do livro. Mas posteriormente, assim, ele vai conseguir a alforria e tal. Não que isso seja um spoiler, assim, porque não muda muita coisa na trajetória do Brás Cubas. Então ele adquire outro escravo e aí também tem outros personagens assim bem menos relevantes que são assim temporários, tipo a própria mãe do Brás Cubas ou alguns tios que ele descreve. Então ele tinha um tio que era padre, outro tio que era militar e uma tia que era super dura assim, ela era bem rígida e impunha mais respeito nele do que outras pessoas. E a mãe dele, que a gente não sabe muitas características, mas ele amava muito ela e alguns acontecimentos com a mãe dele vão influenciar ele bastante no futuro. E, bom, esses são os personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre como Memórias Póstumas de Brás Cubas se encaixa no contexto, na escola literária da época, que era o realismo. Bom, a primeira característica do realismo é como ele busca a identificação do leitor com as obras. Então ele vai usar uma linguagem assim, muito mais direta e objetiva, né? A Natália vai falar um pouco depois do objetivismo, né? E ele busca criar uma identificação. Então, tipo, ele vai apresentar ações que nem sempre são consideradas corretas. Assim, o Brás Cubas fazia muita coisa na vida dele e nem tudo era ético, nem tudo era moral dentro do que era considerado moral. E muitas vezes ele vai tentar, através da ironia e através de uma fala irônica e de muitas metáforas, fazer com que o leitor se identifique com o Brás Cubas. Então, por mais imoral que aquilo possa parecer, o realismo em especial na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, tenta fazer com que o leitor, assim, nossa, isso é errado, mas, assim, me identifico com ele. Outra coisa, como o João falou, é que o Brás Cubas, é muito objetivo. Então, tem muitos capítulos em que ele fala, não vou falar disso. Por exemplo, no capítulo 145, o capítulo tem 5, 6 linhas e ele fala, não vale a pena, é repetição de um capítulo. Então, tipo, ele não vai ficar repetindo a história que ele já contou, mesmo que sejam histórias diferentes, muito parecidas. E ele vive falando, eu tô enrolando demais, ou tipo, tô dando detalhe que não precisa dar. Então ele sempre faz questão de falar só o necessário pra você entender o que tá acontecendo. É, muito diferente do romantismo, né? Que era o movimento anterior, que era super idealizado e tal. E aí outra característica que, assim, uma completa quebra do romantismo é a crítica às instituições. Então você tem, no livro Memórias Póstumas, você tem uma crítica, assim, ao casamento e à igreja. Porque você percebe a todo momento que casamento ali não existe, sabe? Se existe, é por mero interesse. As pessoas só se casam por interesse e religião também não é nada assim que vale a pena ser valorizado. Então, você tem algumas cenas, alguns episódios, logo no início do livro, que você tem muita traição, muito adultério, e isso não é só do Memórias Póstumas. O próprio realismo, que foi introduzido, por exemplo, na Europa com Madame Bovary, fala muito sobre como o casamento não é algo assim que mereça ser tão valorizado. Eu acho que é muito aquela história das coisas medievais, tipo, as pessoas casavam, as meninas no livro são todas muito mais novas, porque, tipo, elas estão com os homens pelo dinheiro, ou, tipo, pela posição social, e não, tipo, elas são apaixonadas por ele. E outra característica do livro é a contemporaneidade. Então, tipo, o foco do livro não tá no que aconteceu antes, tipo, na origem do ser humano, mas tá, tipo, o que tá acontecendo agora e quais são os problemas sociais, os problemas políticos de agora. E, tipo, ele critica isso em momentos indiretamente e em outros momentos não. Aí você tem o materialismo que relaciona um pouco com a própria crise das instituições e tal, que a gente estava falando antes. Que as relações entre as pessoas, basicamente todas as pessoas no livro se relacionam pelo materialismo. Ele mostra como o desejo material define muito como as pessoas vão se relacionar. Isso também tem muito a ver com o contexto da época, que estava
com o marxismo ali no auge e tal. E aí, essa é uma das características. E tem também uma característica muito marcante do livro, é o fato do herói, que no caso é o Brás Cubas, ele ser muito problemático. Então, tipo, ele tem muitas fraquezas. Ele passa a vida inteira sozinho. Tipo, como a gente falou das milhares não vai, das várias, tipo, namoradinhas, assim, que ele teve. Então, tipo, ele nunca teve uma relação fixa com ninguém. E enquanto todos os, tipo, amigos dele, o pai dele, a família dele sempre tinham um cargo importante, tipo, no trabalho, ele não teve destaque, sabe? Então, ele era considerado uma pessoa meio, tipo, meio não usa ninguém, assim, sabe? Bom, aí a característica mais marcante, assim, que você vai perceber em acho que todas as obras do realismo é como ele vai como os autores relacionam a motivação psicológica das personagens com problemas sociais da época. Então, tem muito a ver com psicanálise ali, que estava na época do Freud, né, do pai da psicanálise. Então, você percebe, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, você é apresentado ao Brás Cubas, então você tem uma visão de um personagem que é rico. E você vive ali, você, conforme vai lendo, você está no meio da alta sociedade brasileira. Então, é muito uma crítica, assim, ao próprio modo de vida das pessoas da época. Então, são coisas, assim, muito surreais, sabe? Ele apresenta um fato que é, assim, algo horrível e ele apresenta normal, como se fosse simples, recorrente, como se fosse um hábito da vida dele. Então ele muito relaciona a motivação, por exemplo, do próprio Brás Cubas com problemas como a exploração do trabalho na época, ou a própria escravidão, já que o Machado de Assis pode ser considerado um abolicionista e tal. E uma coisa que tem a ver com isso que o João falou é, tipo, as descrições do livro. Ele começa o livro falando, eu tô morto, então tipo, ninguém vai fazer nada a respeito se eu tiver matado alguém. Foi só um exemplo, tá? Então, tipo, ele conta as coisas sem, tipo, ficar escondendo o que ele fez. Mas ele faz de uma forma muito neutra. Então você conclui se você acha aquilo errado ou não. Em nenhum momento ele fala, ai, não, mas me odeiem por isso. Tipo, quem decide essas coisas é você, né? Exato, ele apresenta coisas neutras, fatos neutros para analisar assim, a sociedade. Isso se relaciona com outra corrente da época, mas era uma corrente socióloga, o positivismo, que era, por definição, é justamente a tentativa dos sociólogos da época de criar uma sociologia neutra. Então tem muito a ver ali, tipo, realismo realmente é um estilo da sua época. Bom, então a gente vai agora falar um pouquinho da nossa opinião. E é isso. Pode começar. Então, eu achei, tipo, quando eu comecei a ler o livro, eu achei que ia ser uma coisa muito diferente. Tipo, eu achei que ia ser aquelas coisas enroladas e tal, que nem sempre é em livros de vestibular. Mas foi muito legal porque, tipo, os capítulos são muito curtinhos. Então, é aquele livro que você pode ler aos poucos. Você não precisa sentar e ficar, tipo, lendo 1000 anos até o capítulo acabar. Mas o maior problema pra mim, assim, foi que, tipo, é um livro muito difícil de entender, porque ele tem umas palavras difíceis, por ele ser de outra época e tal. Realmente. Então, às vezes, a minha cabeça parava de funcionar, eu tinha que reler várias vezes e eu ainda não entendia, então, tipo, eu precisava parar e me dar um descanso pra eu conseguir continuar, assim. Que nem a maioria dos livros realistas, né? Mas eu gostei do final, tipo, não era um final que eu tava esperando, então foi... sei lá. Pois é. Então, eu também gostei do livro, gostei bastante até. Mas eu achei, assim, algo muito bom, principalmente pela crítica, sabe, que ele faz mesmo. Porque, por mais que ele só apresente, assim, os fatos e tal, você percebe como ele meio que critica a gente, meio que critica o próprio ser humano, como ele age e tal. Eu gosto da análise da própria psicologia que ele faz, porque ele meio que mostra o homem como, assim, naturalmente ruim, naturalmente ganancioso. E se você parar pra pensar, às vezes a gente realmente é assim. Tipo, o que eu penso bastante é que a gente acaba não sendo muito amoroso, assim. Nossa primeira reação, eu não acho que é ser amoroso. Eu acho que é realmente ser, assim, como ele descreve a gente e tal. E eu acho que a nossa sociedade hoje realmente, por mais que não seja um livro mais tão atual assim, né, de 1881, eu acho que ele ainda diz muita coisa sobre hoje. E realmente, às vezes, as nossas relações estão muito mais pautadas em algo material do que realmente em afetividade, sabe? E esse livro faz você pensar muito. E lembra aquela característica que a gente disse que ela busca identificar o leitor? Realmente, tipo, tem momentos que você se identifica sim com o Brás Cubas. E por mais que você passe grande parte do livro falando, nossa, como ele é
uma pessoa horrível, é estranho isso. Ele é muito parecido com a gente, Ele é né? muito parecido com a gente. Então, tipo, é uma leitura muito boa. E eu recomendo. Você recomenda? Acho que sim. É realmente um livro meio complicadinho Você tem que de estar ler. disposto a... Sim, mas é um livro muito bom. É bom. É difícil, mas é bom. Tá. E é isso. Acabou então.